paz de Cristo, igreja. Senhor, nós colocamos este culto ao Senhor, Deus, diante de Ti, meu Pai. Nós queremos Te glorificar, Te exaltar, Te engrandecer por tudo que Tu és, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua graça, Senhor. Que o Teu amor nos invada, Senhor, neste momento. Que o Senhor esteja conosco sempre. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Amém. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em sua santa e bendita palavra nos convida a não estarmos ansiosos por coisa alguma e, ao invés disso, tornar conhecidas diante do Senhor todas as nossas necessidades, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Por isso, neste momento, primeiro, Senhor, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo privilégio da oração. Pai, obrigada por podermos falar com o Senhor com a certeza absoluta de que o Senhor está nos ouvindo e nos atende com amor, com graça e com misericórdia. Senhor, diante de ti nos prostramos agora e pedimos ao Senhor a tua intervenção para encontrar a cura deste vírus que tem assolado a humanidade. Que o Senhor, ó Deus, esteja iluminando as mentes dos pesquisadores, dos cientistas que estão em seus laboratórios. Que o Senhor, ó Deus, os faça chegar a essa vacina, a esses remédios, para que sejam instrumentos do Senhor na cura das nações. E de uma maneira especial, Senhor, te pedimos pela tua igreja, pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra, pelas igrejas locais, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, iluminando, fortalecendo, alimentando com a tua palavra. Pai amado, nós clamamos a ti pelo relacionamento das famílias nesse tempo de isolamento, que haja humildade, que haja entendimento, que haja disposição, que, ó Deus, também o Senhor esteja orientando e fazendo cair o temor do Senhor sobre as autoridades, não apenas do Brasil, mas de todas as nações, para que, ó Deus, nós estejamos orientados segundo o teu querer sobre o trono da tua graça. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos, por aquelas pessoas que estão saindo de suas casas para trabalhar, para manter a nossa vida na melhor forma possível, ó Deus. Que o Senhor os proteja, que a sua entrada e a sua saída dos seus ambientes de trabalho e de volta para suas casas sejam abençoadas pelo Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo que tem sido quebrantado. E agora, Senhor, nos ensine a cada dia a reconhecer, a confessar e a abandonar os nossos pecados. Que haja, ó Deus, um mover do teu Espírito a nosso favor, que saiamos melhores de toda essa situação. Te agradeço, te louvo e bendigo o teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Amém. Momento de contribuição.
Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio que flui como um manancial. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio para sedento saciar. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio para todos tomar. Existe um rio para sedento saciar. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós completamos o 5º culto neste período de quarentena e parece que foi ontem. A primeira vez que nós gravamos, nós ainda tínhamos aquele cenário com as poltronas aqui, com o sofá, e foi muito forte, foi muito emocionante para mim olhar este templo vazio. Eu levei um certo tempo para administrar isso, administrar meus sentimentos, administrar minhas emoções, e é claro que eu sei, como você também sabe, que a igreja não é o lugar, não é esse prédio aqui. Esse prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Mas a gente sente saudades, porque a gente faz isso durante muitos e muitos anos, e eu sei, como pastor, onde cada um se assenta, e eu vejo até o dia de hoje, eu posso olhar e ainda perceber os irmãos, perceber os lugares onde os irmãos se assentam aqui. E hoje que completa o 5º culto deste período de quarentena, eu imaginei como o tempo passa muito rápido, como a vida é curta, como as coisas acontecem, é tudo novo. Essa pandemia nos pegou de surpresa e é tudo absolutamente novo. Nós tivemos que aprender rapidamente coisas novas, lidar com tecnologia que nós não tínhamos tanta habilidade assim. E essa aprendizagem faz parte daquilo que Deus quer promover na sua igreja. E eu quero falar com você um pouquinho, antes de nós lermos o texto da Bíblia, o texto que nós pregaremos hoje, sobre esta realidade que Deus está comunicando no mundo todo, da igreja nos lares, da igreja em casa.
Aquela realidade ensinada pela palavra de Deus de que cada um de nós é sacerdote na presença do Senhor. E agora você aí, homem de Deus, você, mulher de Deus, você tem uma igreja em sua casa, uma expressão da igreja em sua casa, num pequeno grupo em sua casa. Então valoriza isso, ore todos os dias, leia a palavra de Deus, vai lá no site da igreja e baixe aquele estudo para o culto familiar, separe um tempinho para realizar o culto com a sua família. Aproveite este tempo para profundidade com Deus e profundidade também com os da sua casa, porque a igreja agora se expressa em sua casa, tá bom? Nós vamos ler um texto da Bíblia e eu quero pensar com você a partir de hoje, nas próximas 4 mensagens ou 3 mensagens hoje e as outras 3 mensagens, no seguinte tema, é uma série: Como amar em tempos de pandemia. Exatamente isso, como amar em tempos de pandemia. E nós pregaremos 4 mensagens, hoje é a primeira e hoje é a seguinte: dissemine o amor. Dissemine o amor. Você, como cristão, tem que disseminar o amor. O texto bíblico está em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Em outras palavras, dissemine o amor. Eu quero começar com uma frase de uma jornalista, historiadora brasileira, a Lilia Schwartz. Olha o que ela diz: a pandemia causada pelo coronavírus 19 está prestes a revelar o que há de pior no ser humano. Eu vou repetir essa frase, olha o que ela disse: a pandemia causada pelo Covid-19 está prestes a revelar o pior do ser humano. Será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Bom, se nós olharmos pela palavra de Deus, a Bíblia nos ensina claramente que o sofrimento tem um poder de extrair, sim, o que há de pior no ser humano. Algumas pessoas no sofrimento começam a blasfemar. Outras pessoas no sofrimento começam a praguejar. Mas a Bíblia também nos fala a respeito de pessoas que na dor, que no sofrimento, começam a expressar o que há de melhor. E essa é a opção do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, especialmente no versículo 5 do capítulo 4, ele diz algo mais ou menos assim: aos cristãos, expressem o que há de melhor em vocês, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Você observou o contraste entre a palavra da historiadora e a palavra do apóstolo Paulo? Ela disse: a pandemia vai extravasar, vai revelar o que há de pior no ser humano. Paulo disse: o sofrimento pode expressar o que há de melhor no ser humano. Com qual opção nós vamos ficar? O que há de melhor ou o que há de pior? Com qual opção a sua família vai ficar? Expressar o que há de pior em cada membro da família ou o que há de melhor? Eu quero falar um pouquinho com você sobre a história das pandemias. Quando nós estudamos a história das pandemias, nós observamos algo interessante, algo em comum entre todas as pandemias que já visitaram o planeta Terra. Quando nós olhamos para todas elas, nós percebemos algumas coisas que estão presentes em todas elas. Eu quero passar por elas aqui. Primeiramente, os vírus sofrem mutações. Eles mudam. E eles vão mudando a partir do tempo. Eles sofrem mutações. A ciência é menos atuante do que o próprio vírus. O que eu quero dizer com isso é que os vírus são mais rápidos do que as pesquisas científicas. Em todas as endemias ou pandemias ou epidemias, isso acontece. Da mesma forma, também, as ações dos governos também são mais lentas. O vírus é mais rápido que as ações governamentais. A burocracia é menos atuante do que o vírus.
E ninguém sabe na hora o que está acontecendo. Fica todo mundo perdido. Todos ficam perdidos, ninguém sabe, os médicos não sabem, os governos não sabem, as pessoas não sabem. E surgem explicações populares, superficiais. Receitas são passadas sobre um suposto combate àquela pandemia. Também surgem explicações religiosas superficiais. E também surgem casos extremos de racismo e xenofobia ligados àquela pandemia específica. Gente, isso é verdade em relação a todas as pandemias. Essas coisas são realidades em comum em relação a todas elas. Mas eu quero parar um pouquinho aqui e avaliar com vocês especificamente esta última. Surgem casos de racismo e xenofobia. E por que eu quero parar um pouquinho? Porque nesse aspecto específico há uma grande oportunidade para que os cristãos mostrem a amabilidade, mostrem o que há de melhor no cristianismo. Não perca, meu irmão, não perca, minha irmã, essa oportunidade de mostrar o que há de melhor no cristianismo. Quero voltar a esse tema aqui. Um professor português, o nome dele é Manuel de Souza. Veja o que ele disse especificamente sobre o Covid-19. Ele disse assim: difamar, falar mal em ocasiões assim é normal, porque a humanidade fica perdida, a humanidade está com medo, está numa incerteza de que toda essa desgraça se abata sobre todos e sobre toda a humanidade. Então ele disse, é normal difamar. Será que o professor tem razão? Será que é mesmo normal tratar mal as pessoas, difamar, falar mal de um grupo específico? Talvez seja normal, mas não para os cristãos, não para os cristãos. Nós, os cristãos, deveríamos nos expressar de uma maneira diferente em contextos como esse. Olhando a história das pandemias, por exemplo, no século XIV surgiu a peste bubônica, também chamada de peste negra, terrível. Dizimou milhões de pessoas. E a peste negra ela era causada por ratos e por pulgas infectadas. E os cristãos na época colocaram toda a culpa nos judeus. E as comunidades judaicas na Europa sofreram muito, porque os cristãos na época, no século XIV, disseram: isso tudo está acontecendo por causa dos judeus, é culpa dos judeus. E mesmo que nenhum caso tivesse surgido inicialmente nas comunidades judaicas na Europa, especialmente em Veneza, ainda assim a comunidade judaica foi hostilizada. Eles diziam, é o vírus judeu. E uma vila inteira judaica fora queimada por causa do preconceito, por causa da intolerância. Mas graças a Deus, 200 anos depois, quando esta pandemia retorna, e aí há um caso específico na cidade de Lutero, o grande reformador, e Lutero também enfrentou a peste negra, a peste bubônica, e a atitude do Lutero como cristão foi muito diferente. Lutero conclamou a igreja a orar pelas pessoas que sofriam. Ele conclamou a igreja a se envolver com os que estavam enfermos, com os que estavam doentes. Ele mesmo visitou pessoalmente os doentes e transformou eventualmente a sua paróquia durante um tempo num ambulatório médico para receber os enfermos e receber os doentes. Lutero não achou normal difamar, Lutero não achou formal o racismo, a xenofobia. Pelo contrário, ele sabia que isso era um problema de todos. Que grande exemplo para nós! Mas tempos depois, no século XIX, surgiu a cólera. A cólera surgiu especialmente na Índia e devastou aquela nação, e milhões de indianos foram mortos. E interessante que os europeus começaram a se referir à cólera como a cólera dos indianos. E isso foi terrível. E eles diziam, é esse povo que não tem higiene, esse povo que não tem hábitos de higiene. Enquanto eles mesmos, os europeus na época, não tinham hábitos tão saudáveis assim. Mas foi um horror. Foi terrível. Porque
a cólera se espalhou por vários lugares e ficou muito identificado que, naquela época, as pessoas que esbravejavam, que ficavam nervosas, eram pessoas coléricas, sendo que o nervosismo, a ira, não tinham nenhuma relação com a doença em si. Preconceito, intolerância. Em relação ao Covid-19, quantas pessoas e quantos cristãos mesmos nas redes sociais se referindo ao Covid-19 como o vírus chinês. E nós assistimos, tristemente, uma autoridade de uma grande nação, os Estados Unidos, se referir ao Covid-19 como vírus chinês. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você que tem o Espírito Santo de Deus, no que isso ajuda, de fato, no combate a essa pandemia? No que isso vai ajudar? Pelo contrário, isso vai causar sofrimento demasiado. Essa relação de pandemia e xenofobia não é nova na história, não é uma coisa do Covid-19 agora. E vocês sabiam que os casos de ataques contra orientais e contra asiáticos, eles aumentaram em quase 50%. Sabiam disso? Os orientais criaram uma hashtag, eu não sou um vírus, eu não sou um vírus. E eles têm postados, há um site, e eles têm postado fotos de diversos orientais, sul-coreanos, chineses, japoneses, com esta plaquinha dizendo, eu não sou um vírus. E realmente eles não são o vírus, eles são seres humanos. E você e eu, como cristãos, nós temos que compreender isso. Esse é um problema que tem atingido o mundo inteiro. Há pessoas de origem oriental sendo atacadas, sendo afligidas. E nós temos como igreja hoje uma missão importante de, através do conhecimento que nós temos da história e através do conhecimento bíblico, especialmente, mostrar a nossa amabilidade a todos. E não levar adiante esses casos de xenofobia e de racismo, porque isso não cai bem aos cristãos. Eu quero repetir o versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Veja que convite poderoso da palavra de Deus. É um convite para que você, cristão, sim, você que tem o Espírito Santo de Deus, você expresse o que há de melhor em sua vida, que é o amor de Cristo. É o amor de Cristo por todas as pessoas, por todas as nações. É um amor que inclui, é um amor que abençoa, é um amor que restaura, é um amor que por si só pode representar a cura. A cura. Por isso o tema desta primeira mensagem é como disseminar o amor. Dissemine esse amor. E há 4 coisas que eu quero conversar com você a partir de agora. Como é que eu faço para disseminar este amor? Em primeiro lugar, responda à crise de forma intencional. Eu vou repetir. Responda à crise de forma intencional. O versículo diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Grife aí na sua Bíblia a expressão conhecida por todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, tenham a intenção que a propaganda de vocês seja o amor, seja a generosidade para com todos, com todas as pessoas, de todas as raças, de todos os povos, os de dentro, os que pertencem à igreja, os de fora, os seus vizinhos, os empregados, os de sua casa, com todos. Ele não exclui ninguém, ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e você precisa ser intencional neste propósito, é isso que eu quero dizer. Ou seja, quando você for abastecer o seu carro num período como este, lembre-se de ser amável com o frentista. Quando você for ao supermercado, lembre-se de ser amável com o frentista. Quando você estiver servindo as pessoas da sua casa, da sua família, lembre-se de ser amável com estas pessoas. Seja intencional. A segunda coisa, reorganize as suas prioridades. E a expressão é amabilidade de vocês. O apóstolo Paulo poderia dizer muitas coisas, mas ele foca na amabilidade. E esta expressão amabilidade, ela tem outras 4
traduções possíveis, não apenas amabilidade. Ela poderia ser traduzida também por gentileza. Seja a gentileza de vocês conhecida por todos. Poderia ser traduzida também por bondade. Seja a bondade de vocês conhecida por todos. Poderia ser traduzida também por flexibilidade. Olha que interessante. Seja a flexibilidade de vocês conhecida por todos. O cristão precisa ser flexível. Isso não significa que ele não vai ter uma posição, mas diante de algumas realidades ele tem que flexibilizar. E também pode ser traduzida por leveza. Seja a leveza de vocês conhecida por todos. Então nós temos que reorganizar as nossas prioridades. A prioridade num tempo como este é amor, é amar. Gabriel Garcia Marques, um escritor, ele escreveu um livro muito interessante sobre a cólera, a pandemia da cólera. Ele disse assim: o amor em tempos de cólera. Eu me inspiro neste título para dizer que nós temos que disseminar o amor em tempos de pandemia. E para reorganizar as nossas prioridades, nós precisamos fazer perguntas inteligentes. Por exemplo, eu estou vivendo de verdade ou simplesmente existindo? Outra pergunta importante: nós estamos vivendo para as coisas certas? Meu Deus, como isso tem ocupado a minha mente nesses dias. Eu estou marchando no ritmo certo? Eu estou obedecendo a um comando espiritual, a um comando de Deus? É uma outra pergunta. Nós somos governados por mandamentos bíblicos ou por uma cosmovisão anticristã? O que move a nossa cabeça? O que faz a nossa cabeça? Nós estamos vivendo para o que realmente importa? Todas essas perguntas me ajudam a valorizar o que é essencial, a reorganizar as minhas prioridades. Veio esta pandemia e mudou todos os nossos planos, toda a nossa agenda foi alterada. É tempo da gente fazer as perguntas certas. Você está existindo ou vivendo de verdade? Você está se importando com aquilo que é essencial? Como nós precisamos fazer essas perguntas? Em terceiro lugar, reflita o seu compromisso com o que é eterno. Na parte final do versículo, depois de dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ele diz, perto está o Senhor. E nós podemos interpretar isso de duas formas, e as duas maneiras estão conectadas ao eterno. A primeira forma é de que o Senhor está perto mesmo, Ele está pertinho de nós, não como um fiscal, não nos cobrando, mas nos encorajando a atitudes, a mostrar o que há de melhor em nós, atitudes coerentes com o amor cristão. O Senhor está perto, Ele está o tempo inteiro, Ele está na sua casa, Ele está na minha casa, Ele está no nosso dia a dia, Ele está nas nossas noites escuras, nos nossos dias mais difíceis. Perto está o Senhor. Repita isso ao seu coração inúmeras vezes ao dia. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir abandonado, quando você perder o emprego, quando você fizer contas e o dinheiro não sobrar, reflita seriamente no padrão da eternidade. O Senhor está perto, pertinho de você. Isso não é uma teologia simplesmente, isso é uma realidade, uma realidade. Mas o outro sentido também é muito poderoso e muito bonito. Perto está o Senhor, significa que o apóstolo Paulo tinha no coração uma convicção que nós precisamos ter num tempo como este. Qual convicção, pastor? A convicção de que Jesus está às portas. Ele está chegando, Ele está voltando. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está perto. A história está se desenrolando, está chegando ao final. Nós estamos no princípio das dores, as dores de parto, como a Bíblia nos mostra esta metáfora do universo inteiro, como uma grávida está em dores de parto, o princípio das dores. Em algum momento da história vai chegar o ponto final.
E o aqui e agora dará lugar ao ali e além. Essa convicção precisa estar no seu coração e no meu coração. Sabe por quê? Se não estiver, nós nos perdemos. Se essa convicção de que o Senhor está perto desaparecer da nossa alma, a gente se perde num tempo como este. Nós não sabemos viver na terra sem esperança. E a nossa esperança é Cristo. Ele voltará. Ele voltará. É por isso que a Bíblia termina o seu texto de muitos escritores, de diversos livros, com um versículo pequeno dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos desta esperança. Então, reflita seu compromisso com o eterno. O eterno é Jesus, o eterno é o Senhor. Eu quero concluir agora com alguns conselhos práticos. Eu quero pensar que você deve reproduzir a prática do bem. Para mostrar o que há de melhor no cristianismo, a amabilidade dos cristãos, você precisa ser prático, colocar a mão na massa. Eu fiz uma listinha, você pode fazer a sua em família aí. Eu vou ler a minha lista. Como é que eu posso, de modo prático, ser amável? Em primeiro lugar, não passe adiante fake news. Hoje você já tem uma noção muito básica do que significa uma fake news. Não passe adiante. Não passe adiante temas ou notícias preconceituosas ou intolerantes. Não passe adiante. Terceiro, evite debates polêmicos nas redes sociais. Claro, você pode e deve ter uma posição, mas evite debates polêmicos. Lembre-se do que o Senhor disse: ao homem de Deus não convém contender, mas antes ser brando, manso, humilde. Pense nisso. Outro conselho prático: tenha paciência com os outros, tenha paciência com os de sua própria casa, com os da sua família. Outro conselho: quando for ao supermercado, grite para os vizinhos, passe uma mensagem para os vizinhos. De repente você pode trazer algo que eles estejam precisando, pegue o dinheiro com ele, depois você traz o cupom fiscal, ele vai se sentir feliz. Você pode fazer isso de modo prático para mostrar a sua amabilidade. Outra coisa, ligue para os seus pais, ligue para os seus avós, ligue para outros irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, ligue para as pessoas do seu trabalho, ore com elas, ligue para o seu patrão. Sim, ore com ele está no momento de muitas decisões, está apertado com muitas decisões. Ore por ele, ore pelos seus empregados também, ligue para eles. Inclua os seus amigos na lista de oração. Diga para eles: eu posso orar por você? Eu estou orando pelos meus amigos. E peça autorização para colocar o nome deles na sua lista de oração. Essa foi uma lista que eu fiz, mas você pode ter a sua, você pode fazer a sua lista. O importante é, neste período de pandemia, disseminar o amor, espalhar o amor. O vírus é invisível, o nosso amor também é invisível, mas pode ser prático. Posso contar com você, igreja, nessa atitude de expressar o que há de melhor no cristianismo, o que há de melhor no seu coração, que é o amor de Cristo? Posso contar com você? Quero orar por sua vida. Vamos orar juntos. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, pelo poder que há na Tua palavra. Todos nós estamos pressionados. Este período não tem sido fácil. É um período de afastamento social, mas que nos coloca diariamente com pessoas que amamos muitas vezes e que nós precisamos desenvolver a amabilidade por elas também, demonstrar o que há de melhor em nós. É um tempo de muito estresse, é um tempo de muitas lutas, de muitas incertezas, mas, por outro lado, é também um tempo de profundidade na fé, de oração. É um tempo, ó Deus, de um novo contágio, o contágio do amor. Nós podemos permitir que este amor contagie a nossa comunidade, contagie os nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor, contagie aqueles que estão frágeis na fé, que este amor seja este contágio do bem. Pai,
Esse é um desafio para nós, mas é um desafio que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está ao nosso lado, perto de nós, dizendo: é isso, filho. Quando nós estivermos numa situação de demonstrar este amor, de expressar este amor, a tua voz irá sussurrar aos nossos ouvidos espirituais: isso mesmo, filho. É essa palavra que eu quero que você diga. É esse gesto que eu quero que você faça. É esta demonstração que eu quero de você, porque perto está o Senhor. Obrigado, porque o Senhor está perto de nós, dentro da nossa casa, neste tempo. Nós não estamos sós. Em nome de Jesus, nos ajude a disseminar o amor em tempos de pandemia. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Ele é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Olá, pessoal! A partir de amanhã, no site da igreja, você encontrará 7 guias como estes, para você fazer o culto em família. Semanalmente, você poderá acessar o nosso site e baixar os guias devocionais, um para cada dia da semana. Desfrute em família deste tempo precioso na presença de Deus. Sucesso do último Drive-Thru Solidário, nessa semana estaremos realizando mais uma vez esta ação. Será dos dias 22 a 25 de abril, das 9 da manhã ao meio-dia.
Estaremos aguardando a sua doação de alimentos, cestas básicas, itens de limpeza e higiene pessoal. Una-se a nós nessa ação solidária, uma iniciativa da nossa igreja através dos ministérios Jovens, Diaconia e Sexto Dia Solidário. Vou orar por sua vida agora, ministrar a bênção. Estenda suas mãos aí na direção do seu cônjuge, isto mesmo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, e vamos juntos ministrar esta bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja nos lares, com esta igreja em cada casa, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.